Pessoal, a situação da Venezuela. Essa tentativa de insurreição comandada pela oposição, inicialmente ela careceu de 3 elementos básicos, de surpresa, de força e de velocidade. Se acabar dando certo, ela vai desmentir o que até agora foi parte do manual dos especialistas. É necessário um efeito surpresa. Todo mundo sabia há semanas que a oposição vem dizendo que vai explorar dissidências entre os militares venezuelanos. Não tem coisa que o Maduro estava mais esperando do que isso. Segundo lugar, velocidade. É um tipo de insurreição programado devagarzinho, em capítulos de uma novela que vem se arrastando. Eu venho dizendo a vocês aqui no canal faz tempo que a situação na Venezuela dificilmente se resolve de uma vez só. A oposição achou que talvez conseguisse fazer isso. E em terceiro, que é essencial, força. Quem é que tem força para enfrentar gente armada, organizada, que até agora parece que está obedecendo às ordens do aparato que oprime e comete violência, o aparato da ditadura? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, evidentemente a gente pergunta o que vai na cabeça daqueles que tomaram decisões. Vamos pensar, por exemplo, na Casa Branca. A Casa Branca é a articuladora em boa medida da tentativa de derrubada de Nicolás Maduro. Não que eu ache isso errado, eu quero ver como é que ela está tentando fazer. Vamos lá, Mike Pompeo, secretário de Estado americano, egresso de West Point, um oficial formado, dirigiu a CIA. O problema é que a CIA não tem um manual de derrubada de ditaduras. Isso aí só esquerdista e dos mais primitivos acredita que a CIA tem um manual de derrubada de governos. O último governo nacional populista num país grande, hein? Essa comparação é importante, num país grande, no qual a CIA teve envolvida com algum grau de sucesso, foi no Irã. Sabem quando foi isso? Em 1953. Eu, por exemplo, tinha 1 ano naquela época, né? Você vê quanto tempo faz que a CIA não está envolvida diretamente numa ação desse tipo. Então, eu não acho que o Mike Pompeo acredite em mitos como esse da insurreição popular, no qual, evidentemente, a oposição na Venezuela acreditou. Esse mito da insurreição popular, se vocês quiserem de novo uma observação irônica da minha parte, é o mesmo da Revolução Russa. A Revolução Russa não teve insurreição, isso aí foi um mito criado depois, pela propaganda bolchevista. Pelo jeito é o tipo de mito que cai na cabeça de político que achando que indo para a rua com as pessoas, ele faz com que uma insurreição ocorra. Outro personagem importante nessa crise é o assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton. Ele é diplomata profissional. Foi embaixador dos Estados Unidos na ONU, mas a principal atividade dele nesses últimos anos foi ganhar debate de televisão. Não que eu ache que debate de televisão seja ruim, eu vivo também disso, mas aí deixem a piada de lado. O Bolton, supõe-se que seja alguém, por ser diplomata profissional, que tenha frieza no cálculo. Aí é que eu entro no meu raciocínio em relação à Venezuela. O problema da ação americana para derrubar o Maduro é exatamente decorrente da situação geopolítica mais abrangente, a saber, a grande dificuldade do Trump de se contrapor à China e à Rússia. Esse não é um problema que o Trump criou, mas ele exacerbou, ele tornou mais difícil, do jeito que ele faz política externa, se contrapor à Rússia e à China. O segundo problema para a ação americana em relação a Maduro vem da desconfiança que aliados tradicionais americanos têm em relação ao que a Casa Branca faz ou deixa de fazer. E aí eu estou incluindo também um país como a Turquia, não estou falando só dos europeus, que o Trump gosta de definir como fracoides. Este problema, este segundo problema, desconfiança em relação ao que ele faz, isto sim, isto é um mérito, entre aspas, do senhor Donald Trump. Para agravar a ação, ou melhor dito, as dificuldades da ação americana para tirar de lá esse nojento desse ditador Nicolás Maduro, tem a perda de relevância de atores regionais como o Brasil. Não se pode atribuir isso ao atual governo, ao contrário, eu venho fazendo essa crítica há alguns anos já. O Brasil deixou isso, digamos, o PT influenciou muito essa perda de relevância do Brasil neste hemisfério estou dizendo este entorno nosso aqui. Poucos países vizinhos do Brasil estão muito preocupados com o que a gente faz, deixa de fazer, é isso que eu chamo de perda de relevância. Então, este caldo, uma oposição que parece convencida de um mito, que tem uma relação de forças difícil com a ditadura me parece nesse momento mais forte, é capaz que tudo se desabe de uma vez só, o que não elimina a análise. O que a gente tem visto até agora é uma precipitação atrás da outra e o que parece uma falta de planejamento e de coordenação. Aí é que entra o caso do Brasil, para terminar meu comentário.
nós temos um forte contraste entre os militares que fazem parte do governo Jair Bolsonaro, são figuras com diria boa mesmo, experiência em crises internacionais. Se alguém pensa que o Haiti é pouco importante, por exemplo, quando esteve lá o general Augusto Heleno, está equivocado. O Haiti foi um grande teste de coordenação multilateral de uma operação de manutenção de paz e ordem, e a gente vê esse contraste entre esses militares que não se mostram de forma alguma empolgados com Guaidó ou com o que a Casa Branca diz e sugere que vai fazer. E o contraste entre eles e o amadorismo da nossa política externa e de uma área ideológica junto do governo que ignoram essas relações básicas quando se trata, e é disso que se trata na Venezuela, não vamos esquecer. Nós estamos diante de um caso de uso de força. Minha opinião pessoal, tomara que não haja um grande derramamento de sangue. Não sei. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.